Olá, boa noite, Ana Luísa. Boa noite, quem vai entrando. Glaziele, Clarissa, Gustavo, Ana Paula, Clara. Boa noite para todos vocês, Isadora. Olá, Clarissa, Júlia. Vamos esperar um pouquinho, né? Tem 2 minutos ainda para a gente começar. Ver se todo mundo vai entrar. O som tá bom para vocês, gente? Vocês estão ouvindo bem? Professora, boa noite. Boa noite. Quem vai dar aula nesse canal? Sou eu ou você? Bom, eu peguei aqui, que sou eu, sala 7. Dá uma olhadinha, sala 7, disciplina integradora 7, né? Vamos ver aqui. Tá, aqui é o Afonso. Ao menos o link para o 7º período é o professor Afonso. Isso. Então, gente, um abraço para vocês. Boa aula, professor Afonso. Boa noite a todos. Um abraço, um abraço. Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Bom, boa noite a todos, né? Vocês já me conhecem, né? Eu dei aula para vocês, com certeza, no 6º período. Não sei se eu dei aula no 4º período também, né? Mas eu tenho dado aula de integração curricular no 7º período, que é o período de vocês. Esse ano me foi feito o pedido para dar, dentro da disciplina de integração, uma nova disciplina, né? A que eu estava dando anteriormente, digamos que ela foi substituída por essa, e aí eu fui convidado para dar essa disciplina para vocês por via remota, no final do dia, né? Hoje, na quarta-feira, a partir das 19 horas. Então, eu já vou explicar para vocês o que nós vamos fazer. Vou dizer que é um prazer estar com vocês aqui, participar, né, do curso e poder trazer, nesse horário, uma disciplina que seja, digamos assim, um local onde a gente possa apresentar problemas e fazer discussões a respeito de assuntos aí, de temas, de disciplinas que estão relacionadas a vocês no 7º período. A disciplina que me foi pedido para ministrar, ela tem, na verdade, ela engloba 2 nomes, né? Ela engloba um termo em inglês que se chama Choosing Wisely, que, na verdade, significa escolher com sabedoria e medicina. Então, choosing wisely, escolher com sabedoria e medicina, é o termo que eu vou utilizar normalmente, né? Pode ser que até apareça algum slide escrito em inglês, mas eu vou me referir sempre como escolher com sabedoria em medicina. E aí vamos explicar hoje para vocês os fundamentos desse conceito, quando que ele foi desenvolvido e como que ele pode ser utilizado, né? E o segundo tópico é um tópico que eu também vou explicar hoje um pouco para vocês, e nós vamos mais adiante tentar, digamos assim, falar com um pouco mais de detalhe, discutindo também com vocês, que se chama P4, ou prevenção quaternária, né? O que significa isso? E nós vamos aí dentro das disciplinas, de temas relacionados às disciplinas, como é que a gente pode usar esses conceitos. Eu estou falando com a turma A ou com a turma B? Acredito que com ambas as turmas.
Porque dentro do cronograma que me foi passado para ministrar a disciplina, seriam aulas quinzenais, uma semana para a turma A, uma semana para a turma B, e assim alternadamente, né? Eu posso até mostrar para vocês aqui o que foi passado aqui. Deixa eu só ver aqui, só para não haver dúvida. Onde é que está? Exatamente. Nós temos um grupo de integração e me foi passado isso, que seria a aula alternadamente para a turma A e para a turma B. E, na verdade, eu montei o cronograma dessa maneira. Que instrução vocês receberam? A gente não recebeu nenhuma não, professor. É porque no calendário eles não destrincharam, mas se for alternado, o senhor fala qual é a turma hoje e semana que vem a outra turma assiste, mantém o seu cronograma. Eu vou mostrar para vocês aqui, é simples, não tem nada demais. Né? Eu vou mostrar, deixa eu só compartilhar a tela aqui para que todos vejam, né? O que a gente vai fazer. Vocês estão olhando a tela? Conseguem ver? Vamos sim. Então está aqui, ó. Dia 14, dia 21, depois é o carnaval, né? E aí, alternadamente, ó, turma B, eu botei turma B, turma A, podia ser A e B. Então está aqui, ó, turma B, turma A, e vai assim até o final, com vários temas, até que a gente tem lá no final a avaliação do módulo, lá no final de maio, alternando turma B e turma A. Essa foi a orientação que eu recebi para fazer a disciplina para vocês. Tá? Ótimo, professor. Aí, se o senhor puder mandar esse calendário para a gente também, e aí hoje a turma B assiste, semana que vem a turma A assiste, né? Tudo bem. Eu vou ver se eu consigo. Eu acho que eu não consigo. Eu vou passar para a coordenação, aí eles passam para vocês, tá bom? Vou pedir para passar para o representante de turma. Tá? Perfeito. Professor, então a turma A é para sair da aula, então. Isso, exatamente. Eu vou repetir essa aula na semana que vem. Perfeito. Na Muito verdade, obrigado, então, de toda forma. hoje é dia 16, né? Eu coloquei errado ali. É dia 16 e depois é dia 23. Mas é exatamente assim. Eu vou corrigir as datas direitinho aqui, para que não haja nenhum problema, mas é exatamente. Então, hoje é aula para a turma B. Tá ok? Ok, obrigado, professor. Nada. Semana que vem eu dou a mesma aula para a turma A. Vai ficar tudo igualzinho, tá? Bom, deixa eu interromper o compartilhamento aqui novamente. Então é isso. Quer dizer, são dois assuntos. Eu vou procurar explorar esses assuntos, principalmente escolher com sabedoria em medicina, procurando trazer temas relacionados às disciplinas que vocês fazem, né? Nesse período. Eu tenho aqui também, só para mostrar para vocês, não tem nenhuma novidade, que vocês é que são os principais interessados, né? Vocês estão vendo aqui a tela. Essa aqui, onde é que está? Ah, meu Deus, está aqui. Eu já vou mostrar os slides para vocês. Está aqui. Essas são as disciplinas que vocês fazem nesse período. Eu vou tentar ver durante a disciplina que a gente traga assuntos relacionados a escolher com sabedoria em medicina que se referem aí às disciplinas que vocês estão fazendo. Vocês podem contribuir também, né? Sem problema, na medida em que eu possa conversar, discutir e dar minha opinião a respeito dessa visão, né? Não há problema nenhum. A minha formação, eu sou médico generalista. Eu me formei, fiz residência de clínica médica e, posteriormente, ou logo nos primeiros momentos ali, eu gostei de doente grave, passei a trabalhar em CTI e a minha vida inteira eu trabalhei dentro de CTI. Sou intensivista, né? Sou intensivista. Então, gosto de doente grave, doente instável, mas gosto de estudar clínica médica também, assino revista de clínica médica, estudo.
Então, acho que, na verdade, quem trata de doente grave, o intensivista é um clínico do paciente grave, né? Ele tem que resolver as coisas com mais rapidez, mas a gente precisa ter uma base de clínica médica para poder, digamos assim, exercer a especialidade de uma maneira correta. Então, dentro desse contexto, né, lógico, com cuidado, né, para eu poder dar opinião em área de hematologia, oncologia, ginecologia, urologia, digamos assim, que está um pouco fora daquilo que eu estudo todo dia, o que eu procuro ler com mais atenção, mas nós vamos discutir assuntos e vamos ouvir vocês e vamos chegar ali a como é que a gente faz escolhas com sabedoria em medicina. Então, hoje, nós vamos apresentar para vocês, né, os fundamentos do que eu estou falando. Então, vamos lá. Esse termo, né, eu já expliquei, choosing wisely, e P4 significa escolher com sabedoria em medicina, e o P4 significa prevenção quaternária, né? Quais são os fundamentos, que é o que a gente está conversando hoje, né? A introdução da disciplina. Se é necessário escolher com sabedoria em medicina, é óbvio, né? Que é necessário, né? Absolutamente necessário, escolher com sabedoria em medicina. Da onde que vem? E aqui eu acabei de mostrar para vocês as disciplinas que vocês fazem no 7º período. Esse início da campanha, que na verdade essa escolher com sabedoria em medicina, se tornou uma campanha. E essa campanha ela foi, digamos assim, colocada por essa sociedade médica americana, né, de medicina interna, no ano de 2012. Então, uma publicação de 2012 colocou que nós deveríamos, em medicina, fazer escolhas de maneira correta, escolhas com sabedoria, utilizando evidências científicas, utilizando a lógica e também com o objetivo de poder diminuir custos cada vez maiores da medicina, né? Então, lá atrás, em 2012, digamos assim, o que levou esses médicos, né, dessa sociedade a colocar essa necessidade era que nós deveríamos fazer escolhas com sabedoria, com a intenção de, usando as evidências, usando a lógica, que a gente pudesse diminuir um pouco os custos do sistema de saúde. Isso se referindo ao sistema americano. Então, diminuir custos, procurando manter a qualidade. Quer dizer, eu preciso fazer escolhas com sabedoria de itens que tenham qualidade, quer dizer, baseado em evidências científicas, né? Nós já conversamos lá no 6º período sobre MBE, então, mantendo ali aquele conceito de melhor evidência disponível, mas mantendo também a segurança do paciente, quer dizer, procurando não impor risco ao paciente ou diminuindo os riscos do paciente e diminuir custos. Então, isso foi o início da campanha de escolher com sabedoria em medicina. Essa é uma publicação sobre o tema, onde eu pensei algumas coisas para a gente poder, digamos assim, entender um pouco por que essa campanha foi colocada, e ela teve uma aceitação grande por parte das sociedades médicas, que, por sua vez, essas sociedades médicas acabaram desenvolvendo recomendações e levaram aos seus associados, aos seus membros da sociedade. Então, o que aconteceu, né? Aqui foi em 2012, quando se colocou essa campanha com o objetivo de reduzir os custos médicos, a utilização exagerada dos custos dos recursos médicos, né? E essa visão, inicialmente colocada nos Estados Unidos por essa sociedade, né, médica, ela acabou também tendo aceitação em vários países, inclusive no Brasil. Aqui é um slide falando a respeito, só para vocês terem ideia, né, do que os custos americanos, né? Os custos de saúde americanos elevadíssimos, o maior entre os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, em 2016. Valores 25%
maiores que o da Suíça, que foi o país em segunda posição na lista. Então, o americano gasta muito dinheiro no seu sistema de saúde. Um custo per capita, quer dizer, de gasto em saúde, 50% maior que a média. Menos consultas ao médico per capita e maior geração de recursos. Quer dizer, os americanos eles vão um número menor de vezes ao médico, mas acabam gerando um custo, impondo um custo muito grande ao sistema, porque são investigados, exames são pedidos e isso sobrecarrega o sistema. Custo substancialmente maior para todo o sistema, com serviços, administração de drogas, medicamentos, administrativos, gerado nos Estados Unidos comparado a outros países. E o resultado do sistema de saúde, relativo aos seus resultados, por exemplo, mortalidade de determinadas doenças, não é melhor nos Estados Unidos comparado a outros países. Ou seja, gasta-se muito dinheiro e o resultado final ele não é diferente ou ele não é melhor do que outros países que têm um custo de saúde menor. Então, com essas evidências, com isso em mente, como que eu poderia fazer uma boa medicina com um custo menor, sem sobrecarregar o sistema, surgiu a campanha de escolhas com sabedoria em medicina, né? Muito bem. Aqui vários países que acabaram tendo implementado essa campanha, né? No Brasil, veja lá que existe também uma plataforma que faz divulgação desses conceitos dentro do Brasil e vários outros países também. E isso fez com que as sociedades médicas, mais de 80 sociedades profissionais pelo mundo, fizessem mais de 500 recomendações a respeito de escolhas com sabedoria em medicina. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso também. Vejam que isso ganhou aceitação das sociedades médicas, que geraram mais de 500 recomendações, né? Essas recomendações elas incluem práticas, né, que têm evidências científicas ou não necessariamente, quer dizer, que poderiam ser questionadas. Quer dizer, eu estou fazendo alguma coisa onde a evidência científica ela não é das melhores. Então, aquela prática poderia ser abandonada, poderia estar sendo feita aquela intervenção de outra maneira, ou então ela existe em duplicidade, ou então ela é simplesmente desnecessária. Quer dizer, quem diz que pode ser desnecessário, quem diz que existe a duplicidade, quer dizer, as sociedades médicas fizeram essas recomendações para os seus membros e os seus membros, lendo essas recomendações, digamos que têm a autonomia para acatar ou não o que está sendo colocado. Mais um pouquinho para a gente entender a campanha. Mais motivos para a campanha, né? Excesso de custos, né? Principalmente lá, olhando os números americanos. Algumas vezes, exames que são feitos, né, com o mesmo objetivo, podendo trazer esse conceito de duplicidade. Então, eu não preciso pedir uma infinidade de exames para fazer um diagnóstico. Eu posso agir de maneira racional. Se a gente voltar lá, como é que nós fazemos diagnóstico em medicina, nós colhemos a história, nós examinamos o nosso paciente, que são os dados clínicos, né, história, exame físico, e pedimos exames e interpretamos esses exames. Quando nós pedimos os exames, né, e interpretamos esses exames de acordo lá com a clínica do paciente, com os dados clínicos obtidos, o que eu quero com história, exame físico, pedido de exames complementares, sua interpretação é chegar a um diagnóstico. Então, eu vou escolher exames que são necessários serem feitos para que o diagnóstico podemos chegar a um diagnóstico. A partir do momento que eu cheguei ao diagnóstico, eu vou decidir como tratar o meu paciente, né? Então, eu tenho que ter cuidado de pedir exames que são necessários para o diagnóstico que eu estou colocando. Eu tenho uma hipótese diagnóstica principal, eu tenho diagnóstico diferencial, eu posso pedir exames para confirmar a minha hipótese diagnóstica, eu posso pedir exame para excluir outras possibilidades. Não tem nada de errado disso.
Mas, algumas vezes, eu preciso escolher entre exames e não ter exames que eles dão a mesma informação. Eu estaria pedindo exames em duplicidade, isso não acrescentaria informações adequadas para decidir como tratar o meu paciente. Exames de necessidade questionável e tudo isso sobrecarregando o sistema, né? Cuidado com o excesso de diagnóstico e o excesso de tratamento. Isso também é colocado na campanha, quer dizer, eu peço uma infinidade de exames, muitos exames, né? Eu posso encontrar anormalidades e essas anormalidades, algumas vezes, geram intervenções terapêuticas. Até que ponto isto é absolutamente correto? Até que ponto isso é absolutamente necessário? Então, isso também é colocado na campanha, quer dizer, para ser questionado isso, né? E riscos impostos ao paciente, dependendo dos exames que eu peça, dependendo da investigação e dependendo do que eu faça com o resultado desses exames, eu posso impor risco ao meu paciente, eu posso estar prescrevendo alguma coisa para ele, porque eu encontrei uma anormalidade laboratorial, por exemplo, e isso não tem nenhum significado ali, nenhum impacto na qualidade de vida, na evolução dele. Quer dizer, eu estou impondo um risco desnecessário ao meu paciente. Como implementar a campanha? Iniciativa e aval da sociedade médica, quer dizer, isso tem que passar por um grupo de médicos que representam aquela especialidade. Quer dizer, um grupo de médicos que representam aquela especialidade é a sociedade médica daquela especialidade. Então, a iniciativa é da sociedade. A sociedade ela vai agir no sentido de escolher itens que são importantes, que merecem uma discussão cuidadosa para que a escolha com sabedoria possa ser feita, né? Esses itens necessariamente devem ter evidência científica, né? Devem preservar a qualidade da assistência, devem manter a segurança no atendimento médico que é feito e devem ser de domínio dos especialistas. Quer dizer, os colegas que compõem aquela sociedade devem comumente lidar com essas recomendações, né, que são geradas, para que eles possam ver isso como uma coisa que faz parte do dia a dia. Quer dizer, eu escolho itens onde nós vamos escolher com sabedoria o que fazer, mas esses itens são de domínio dos colegas que são da especialidade. E também a campanha recomenda que você dialogue com o seu paciente. Quer dizer, isso você vai decidir o que vai fazer com o doente, como você vai investigar, como você vai tratar, né? Como você vai decidir as intervenções, mas dialogando com o paciente, quer dizer, respeitando ali ou o que se chama de medicina centrada no paciente, né? Abordagem centrada no paciente, levando em consideração particularidades, valores e circunstâncias daquele paciente em particular, né? Objetivos e processos da campanha. Como que funciona, né? Diminuir a utilização excessiva dos recursos médicos, eu já comentei isso, né, dos recursos da saúde. Consequente a isso, diminuir custos, e as práticas que geram os alvos das recomendações são práticas sem base científica sólida, duplicadas, que podem gerar perigo para o paciente ou são simplesmente necessárias. Quer dizer, nós vamos identificar itens onde esses aspectos estão presentes e vão ser colocadas alternativas que se chama escolhas em medicina com sabedoria, tentando evitar esses pontos, né? E informar os médicos e pacientes sobre práticas médicas que poderiam ser questionadas e discutidas, gerando recomendações. Quem faz isso é a sociedade médica, como eu acabei de explicar anteriormente. Então, a sociedade se reúne e gera essas recomendações. São decisões centradas no paciente. O início do processo, quer dizer, como é que a sociedade atua? O comitê designado pela sociedade médica, quer dizer, a sociedade médica escolhe alguns membros que vão gerar essas recomendações. Eles identificam itens de potencial inclusão e elaboram uma lista final baseada no princípio de escolher, da campanha de escolher com sabedoria. Então, isso é feito pela sociedade, né?
Os princípios incluem recomendações que têm como objetivos reduzir risco, ser baseado em evidência, reduzir o estresse, né, sobre o sistema de saúde, o peso sobre o sistema de saúde, principalmente relativo a custos, foco em testes comuns, procedimentos ou tratamento que sejam dos domínios dos membros da sociedade de especialidade, como eu acabei de falar. Aqui, falando um pouquinho com mais de detalhe, reduzir risco, o procedimento de intervenção deve ser feito com segurança pela equipe e também ser seguro pelo paciente. Ser baseado em evidência, que são aquelas pirâmides da evidência que a gente conhece, né? Desde a opinião de especialista até meta-análise. Mas, na verdade, essas recomendações elas usam muito a lógica. Reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, custos não necessários e a saturação do sistema de saúde, foco em testes comuns, preferencialmente, quer dizer, do dia a dia do colega da especialidade, procedimentos e tratamentos que sejam do domínio dos membros da sociedade da especialidade. Muito bem. E pacientes incluídos na decisão. Existem críticas sobre a intenção, métodos e eficácia da campanha, né? Essa campanha está desde 2012, aqui é uma delas. Muitas recomendações foram aceitas pelos médicos e somente o tempo dirá se a diminuição de custos foi acompanhada por avanço na qualidade da assistência prestada. Quer dizer, então, o tempo ele vai ajustando para que, se aquilo que foi colocado como recomendação e utilizado pelos médicos realmente tem valor ou não. Né? Um pouquinho sobre P4. Né? O que é a P4? A gente tem os níveis de prevenção em medicina, que são classicamente os 3 níveis, né? Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Isso vai ser assunto da última aula lá da nossa disciplina. E aí nós vamos falar por essa definição, aonde se tenta evitar a hipermedicalização para proteger o paciente da invasão médica e sugerir os riscos dessas intervenções que são eticamente aceitáveis. Então, esse conceito ele foi colocado por um autor, nós vamos comentar isso quando a gente falar com um pouco mais de detalhes sobre a prevenção quaternária. Muito bem. A avaliação do módulo ela vai se dar através, a não ser que haja uma orientação da coordenação ao contrário, ela vai ser feita pelo Google Forms. Então, como isso será no final do módulo, nós vamos utilizar um formulário do Google Forms para poder fazer a avaliação. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre se vocês entenderam, não entenderam. O que eu pretendo fazer? Trazer esses conceitos com as disciplinas que vocês vão dar no período. Quer dizer, eu vou pensar um assunto da disciplina e vou trazer como que a gente pode escolher com sabedoria relativo àquele assunto, àquela questão relacionada à disciplina. Não é obrigatório que seja a disciplina do período, não é obrigatório, né? Mas eu vou tentar ver se eu sempre utilizo, digamos assim, para ilustrar assuntos relacionados à disciplina que vocês vão dar no período. Todas as áreas da medicina existem recomendações feitas pelas sociedades dentro dessa campanha. Né? Eu falei para vocês que 80 sociedades médicas no mundo todo geraram mais de 500 recomendações. Então, várias sociedades de praticamente todas as especialidades geraram recomendações. Eu vou procurar escolher aquelas que vocês vão dar nesse período para a gente discutir um pouco como se faz uma escolha com sabedoria dentro ali de um tema relacionado. Eu queria ouvir vocês. Deu para entender de que se trata? Ou não? Ok, claro. Você já respondeu sim, mas eu gostaria de que vocês participassem. Vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Como é que a gente pode desenvolver? Veja bem, em medicina a gente vai estar sempre obrigado a tomar decisões, né? Do que vai fazer com aquele paciente, com
com aquela determinada patologia. Esse é sempre um trabalho difícil de ser feito, né? Que a gente vai levando em consideração as evidências científicas, colocando também a experiência do médico, que ele vai, digamos assim, acumulando experiência, o julgamento do que é melhor fazer naquele contexto, né? Mas trazendo para a nossa discussão, dentre das várias opções que eu tenho, né? O que eu posso escolher que tenha uma lógica maior, quer dizer, que imponha menor custo, que não imponha risco ao paciente. Isso é que essa campanha ela se propôs a fazer, e se chama de Escolher com Sabedoria em Medicina. A gente vai... só para citar para vocês, né, isso, digamos assim, intuitivamente, né, não com essa visão da campanha, mas esse ano eu fiz agora 44 anos de formato. Você imagina a minha vida inteira trabalhando, né? Hoje, digamos assim, eu atuo mais dando aula como coordenador, mas continuo ajudando a decidir as coisas, né? Como coordenador de uma UTI. Agora, há muitos anos, né, eu era chefe de um serviço dentro do Hospital do Galeão e como é que funcionava? Né? Como todo hospital funciona. Tem o setor de ambulatório, setor de internação, tem UTI, centro cirúrgico, emergência, todo mundo trabalhando, né? O hospital funcionando a pleno. E aí o doente passa ali pelo ambulatório, ele chega, quer uma consulta na clínica médica, quer uma consulta lá na cardiologia, né? Pode passar por um médico de triagem, de saúde da família, né? As coisas andaram ao longo do tempo também, né? Mas, digamos, chegou na clínica médica, lá com uma queixa, lá, eu tive febre, a febre cedeu, estou com dor de cabeça, é hipertenso, e digamos que seja a primeira vez que ele vinha ao hospital, e o meu médico da clínica médica atendeu o doente, né? E aí examinou, né, colheu a história, examinou e pediu exames. Na época, nós tínhamos um bloco de exames, não era informatizado, nós tínhamos um bloco de exame onde você marcava ali os exames que você queria pedir, né? Então, hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, exame de urina, parasitológico de fezes, o que você quisesse pedir ali, né? E tinha os exames de imagem também, que era um outro bloco onde você pedia os exames. Mas tinha os exames de laboratório, que era um bloco que você marcava ali os exames. Bom, o que eu estou querendo chegar? Eu fui, como chefe, eu fui chamado lá na direção. E aí o chefe da divisão médica, o Afonso, vem cá conversar comigo. Eu falei, o que houve? O seu médico que atendeu o paciente e o paciente foi lá no laboratório fazer os exames. Aí eu falei, sim, e daí? Olha aqui, ele pediu todos os exames. Ele marcou tudo que estava disponível no bloco. Tudo. Botou X em tudo. Quer dizer, não tem sentido isso, né? Ele pegou e botou um X em todos os exames. Eram 60 exames. Está investigando o quê? Aí eu fiquei, digamos assim, constrangido. Né? Mas por que ele fez isso? Ele falou, não sei, você é o chefe, conversa com ele. É problema seu. Aí eu tive que conversar com um colega, né, para... Vem cá, vamos chegar a um meio termo. Você não pode pegar um bloco onde você bota X para fazer os exames e botar X em tudo. Então, o doente foi fazendo o exame, no laboratório, foi fazer 60 exames. E era um doente hipertenso que estava ali chegando para a consulta ambulatorial. Eu estou contando isso tem mais de 30 anos, 35 anos. Vejam, na hora que você está atendendo o doente, que examina o doente, colhe a história do doente, o médico ele tem um poder muito grande. Ele tem que decidir o que ele vai fazer, como que ele vai investigar, que exames ele vai pedir, para que o diagnóstico seja feito. O sistema, de uma certa maneira, está na mão dele. Se ele não usa ali
escolhas com sabedoria, o sistema explode. Eu estou contando isso para vocês, aconteceu há mais de 35 anos. E eu estou falando de uma campanha que foi iniciada em 2012. Né? Tem 9 anos que ela foi iniciada. Mas o raciocínio é o mesmo. Eu tive um colega da imagem, que trabalhou comigo muitos anos, e ele me mostrou um pedido de exame de tomografia de crânio para investigar a calvície, que o médico do hospital pediu. Já aqui, o Afonso, o que o médico está fazendo? Marcou um X, TC de crânio, hipótese diagnóstica, investigação de calvície. É louco, pessoa louca. Quer dizer, então, a gente, o tempo todo, nós precisamos estar pensando sobre isso. Quer dizer, o médico, a gente não deve tirar do médico a autonomia que ele tem para investigar seu doente, pedir exames, para o diagnóstico poder ser feito, decidir as intervenções terapêuticas. Então, isso é o básico. O médico tem a autonomia dele a ser exercida. Agora, por outro lado, existe o gerenciamento, quer dizer, tem alguém pagando essa conta, né? Essa conta é paga. Quando é um sistema público, quem está pagando a conta são os nossos impostos. Se é um sistema onde existe um convênio que a pessoa tem, quem está pagando essa conta ao hospital é o convênio, é o seguro-saúde do paciente. E, de uma maneira ou de outra, isso acaba sendo visualizado. Né? Eu particularmente, eu não gosto dessas questões financeiras. Não gosto. Eu acho que a gente entrou para falar de dinheiro, que está com custo muito alto, a medicina é complicado. Mas isso tem que ser feito também, porque eu não posso ter um médico que ele peça exames desnecessariamente. Eu não posso ter todo exame que você pede para investigar alguma coisa, para fazer o diagnóstico, para acompanhar, isso tem que ter um motivo. Né? Por que você pediu esse exame? Qual é o objetivo? Eu estou pedindo um ecocardiograma. Por quê? Eu estou pedindo uma ressonância. Por quê? Qual é o diagnóstico que você quer fazer? Qual é o impacto que isso vai ter ali na decisão que você vai tomar mais adiante? Porque tem que ser dessa maneira. Os exames que eu peço, as decisões que eu tomo, elas têm que ter uma justificativa. Se você não tiver que justificar para ninguém, você vai justificar para você mesmo. É assim que a medicina funciona. Não há outro jeito. Eu não posso, a bel prazer, olhar para o doente e falar assim, esse aqui eu vou pedir 30 exames para ele. Não é assim. Isso está completamente errado. Completamente errado. Isso não existe. Não existe. Né? E o médico não é formado para fazer isso. Está completamente errado. Né? Então, o que a gente está falando na disciplina é escolher com sabedoria em medicina. Tem a ver com esses pontos. Quer dizer, quando eu estou diante de um doente, eu tenho que fazer escolhas. Como que eu vou colher a história, como que eu vou examiná-lo, que exames eu vou pedir para poder chegar a um diagnóstico e decidir as intervenções terapêuticas. O que vai ser colocado na disciplina é pensar algumas coisas da disciplina que vocês vão fazer nesse período e trazer aqui para a discussão. Está entendido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tudo certo. Muito bem. Então, olha só, vamos só recordar. Só para a gente agir sempre da mesma maneira. As aulas serão a cada 15 dias, alternadamente. Hoje está sendo a turma B, semana que vem a turma A, e eu vou vê-los novamente daqui a 15 dias. Né? A mesma aula será dada para a turma A e depois a gente vai progredir com a turma B. Sempre no final da aula eu vou pedir a vocês para colocar o nome e matrícula e pode sair de sala. Sempre vai ser feito assim. E no final do módulo da disciplina, nós vamos fazer uma avaliação pelo Google Forms, que eu vou mostrar para vocês como que isso vai ser feito em outro momento, para que a gente possa ajustar tudo direitinho
como é que vai ser essa nossa avaliação. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês, né? Já nos conhecemos aí do período anterior. Espero que vocês gostem da disciplina, da dinâmica. É para vocês participarem. As disciplinas que vocês estão dando no período, vocês podem enriquecer a nossa discussão. Professor, o professor falou sobre isso, o que o senhor acha? Existe alguma opção? Dentro dos meus limites, né? Dentro do meu limite de conhecimento, eu posso dar uma opinião ou não. Sempre a opinião do especialista é a que vale mais, né? Então, alguém que é especialista em nefrologia, em hematologia, em ginecologia, sabe sobre aquele assunto muito mais do que eu. Eu, dentro aqui da minha humildade, o máximo que eu tenho é uma visão geral de uma série de itens por ter feito a opção por ser clínico geral, por ter feito medicina intensiva, uma área particular, mas gostar da clínica médica. Então, me sinto algumas vezes, digamos assim, no direito, entre aspas, né, de poder fazer alguns comentários que podem, inclusive, não estar completamente certos. O certo está lá do colega da especialidade. Mas aí existe um diálogo, pelo menos existe um diálogo. Tá? Nós vamos, então, colocar isso em outras aulas e eu peço a vocês, então, nesse momento, se está tudo esclarecido, que vocês possam colocar um nome e sair de sala. Essa aula vai ser gravada e eu vou colocar lá no sistema disponível para vocês. Tá bom? Um abraço, um prazer estar com vocês no final do dia de quarta-feira. Tá? Um abração. Tá ótimo, professor. Obrigada. Nada, um abração para todos vocês. Continue se cuidando, tá? Valeu, professor. Obrigado pela aula. Um abraço, João.